Você trabalha duro todos os dias, mas o dinheiro parece desaparecer rapidamente. Já sentiu que faz planos, se esforça e continua exatamente no mesmo lugar? E se eu lhe dissesse que existe um erro silencioso, capaz de prender milhares de pessoas durante anos, um erro que não aparece de repente, mas cresce lentamente, escondido nas pequenas decisões do dia a dia? Fique comigo até o final, porque a mensagem de hoje pode revelar algo que você nunca percebeu. Bem-vindo ao primeiro episódio da série 7 dias de provérbios para a sua vida financeira. Durante esta jornada, vamos descobrir princípios de sabedoria que atravessaram gerações. Não estamos falando de fórmulas mágicas, nem de promessas vazias. Estamos falando de princípios capazes de transformar pensamentos, decisões e comportamentos. E tudo começa identificando um erro que muita gente ignora. Um erro que pode estar atrasando seu crescimento neste exato momento. Provérbios 13:4 declara: a alma do preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Observe algo importante. O texto não diz que o preguiçoso não sonha. Não diz que ele não deseja prosperar. Não diz que ele não tenha planos. Ele deseja. Ele sonha. Ele espera. Mas existe uma diferença poderosa entre desejar e agir. E é exatamente nessa diferença que muitas vidas permanecem presas. Aqui está o erro. Muitas pessoas vivem apenas no campo da intenção. Querem melhorar de vida, querem organizar as finanças, querem sair das dívidas, querem construir um futuro melhor. Mas continuam repetindo os mesmos hábitos, as mesmas escolhas, os mesmos comportamentos. E sem perceber, entram em um ciclo que se repete mês após mês. O desejo sem ação produz frustração. A esperança sem movimento produz estagnação. Pense em uma árvore. Ela não cresce em um único dia. Primeiro as raízes se aprofundam. Depois o tronco se fortalece. Somente então aparecem os frutos. Na vida financeira acontece algo parecido. Antes da colheita existe preparo. Antes do crescimento existe disciplina. Antes da abundância existe sabedoria. Muitas pessoas querem os frutos imediatamente, mas ignoram o processo necessário para alcançá-los. Talvez você esteja esperando uma grande oportunidade, um acontecimento extraordinário, ou uma mudança repentina. Mas Provérbios ensina algo diferente. As maiores transformações costumam começar em pequenas decisões. Uma escolha sábia hoje, outra amanhã, mais uma depois. E quando você percebe, sua vida inteira começa a seguir uma nova direção. É assim que a diligência trabalha. Silenciosamente, mas constantemente. Agora pare por um instante e responda para si mesmo. Você está buscando apenas dinheiro? Ou está buscando sabedoria? Porque quando a sabedoria cresce, as decisões melhoram. Quando as decisões melhoram, os erros diminuem. E quando os erros diminuem, as oportunidades se tornam mais visíveis. A sabedoria sempre chega antes da verdadeira prosperidade. Talvez hoje você esteja preocupado, cansado ou até desanimado. Mas não permita que a ansiedade controle suas decisões. Continue aprendendo, continue crescendo, continue avançando. Mesmo que os passos pareçam pequenos, grandes mudanças raramente começam grandes. Elas começam pequenas e se tornam grandes com o passar do tempo. Existe outro ensinamento poderoso em Provérbios. Provérbios 12:11 declara: quem lavra a sua terra terá fartura de pão. Observe a profundidade dessa imagem. O agricultor não colhe no mesmo dia em que planta. Ele prepara a terra. Ele trabalha. Ele espera. E mesmo sem enxergar resultados imediatos, continua fazendo o que precisa ser feito. Muitas pessoas desistem cedo demais. Querem colher rapidamente, mas abandonam o processo
antes que os frutos apareçam. Talvez uma das maiores armadilhas da vida financeira seja a impaciência. Vivemos em uma época que promete resultados rápidos, ganhos rápidos, sucesso rápido. Mas a sabedoria bíblica aponta para outra direção, a direção da construção, a direção da perseverança. A direção de quem entende que grandes resultados normalmente são consequência de pequenas decisões repetidas durante muito tempo. E é exatamente por isso que tantas pessoas desistem antes da vitória. Provérbios 14:23 diz algo impressionante. Em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Que ensinamento forte! Porque sonhar é importante, planejar é importante, desejar é importante, mas existe um momento em que a conversa precisa dar lugar à ação. Existe um momento em que a intenção precisa se transformar em movimento. E muitas vezes é nesse ponto que a transformação realmente começa. Pense por um instante. Quantas oportunidades já passaram diante de você, mas foram ignoradas por medo, por insegurança, ou por acreditar que ainda não era o momento certo? A verdade é que ninguém se sente totalmente preparado, mas a diligência ensina algo poderoso. Ela nos mostra que o crescimento acontece enquanto caminhamos, enquanto aprendemos, enquanto tentamos, enquanto continuamos avançando apesar das dificuldades. Talvez Deus esteja trabalhando em algo maior do que você imagina. Talvez a mudança que você espera não comece primeiro na sua conta bancária, mas na sua forma de pensar. Porque quando a mente muda, as decisões mudam. Quando as decisões mudam, os resultados começam a mudar também. A sabedoria de Provérbios não transforma apenas finanças. Ela transforma comportamentos, transforma atitudes, transforma destinos. Por isso não despreze os pequenos começos. Não despreze os passos simples. Não despreze aquilo que parece pequeno aos olhos das pessoas. Grandes construções começam com um único tijolo. Grandes colheitas começam com uma única semente. Grandes mudanças começam com uma única decisão. E talvez hoje seja exatamente o dia em que você está tomando essa decisão. A decisão de caminhar com mais sabedoria. Antes de terminar este primeiro episódio, eu quero deixar uma declaração sobre sua vida. Que Deus lhe conceda discernimento para enxergar aquilo que antes estava escondido. Que sua mente seja fortalecida pela sabedoria. Que seus passos sejam guiados pela prudência. E se você aceita esta palavra, escreva nos comentários: eu escolho a sabedoria. Essa é a nossa aliança. E no próximo episódio, vamos revelar outro erro silencioso que impede muitas pessoas de prosperarem.